Programa livre para todas as idades. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Originalmente, os Apple vinham com o famoso Apple II, catalog para ver o conteúdo do disquete, ou CAT para os íntimos. Isso. Pro DOS. Na verdade, o DOS 3.3, que era aquele sistema operacional com o básico necessário para rodar disquete que o Word desenvolveu. O DOS 3.3 tinha nomes de arquivos longos. E o arquivo tinha um tipo associado, que era um byte. Então você podia, por exemplo, gravar o arquivo com um tipo do teu programa, e aí quando você vai listar os arquivos do disco, você só mostra a descrição do seu programa. Isso foi genial. Isso é uma coisa que facilitaria muito antes de existir subdiretórios, né? Jogar tudo num buraco só e você se separava de uma maneira fácil. Que ponto base, né? Coisa mais tosca, sufixo, nome do arquivo. Você tem que mudar o nome do arquivo e o tipo dele, caramba, coisa mais primitiva, né? A gente, o Apple II estava na frente disso também. O Windows até hoje é assim. O pessoal faz vírus assim, né? Os famosos .jpg.exe. Cara, tanto sofrimento podia se evitar se a pessoa não esquecesse as coisas que a gente aprendeu antes. Mas acho que a gente pega seu PC, tá vendo? O cara velho do PC, né? Eu fico imaginando o coitado da máquina, o pesadelo que é toda vez que o Mac rebuta. Eu não gosto de rebutar por causa disso, né? Porque ele acorda, você pensa que é um 8086. Aí ele começa a rodar a BIOS, aí ele reseta, ou seja, dá um desfibrilador nele, aí ele agora nossa, essa coisa eu tomei agora. Não, foi só um pesadelo. E aí ele vai pulando para todos os outros vários modos e esquecendo outras coisas. Nossa, então, assim, dá um nojinho, só de pensar que tem um barramento lisa lá dentro. Nem que seja na mente. Não, deve ter enterrado no chip7, mas deve ter um barramento lisa. Mas vamos voltar ao ProDOS? Verdade. Porque se o ProDOS trouxe algumas coisas muito interessantes pro Apple II, que é, primeiro, suporte a qualquer coisa além de discos de 5A. É verdade, o ProDOS, você tem uma ideia, não tá tipo hardcode de tamanho mais de um disco. Tinha uma sacanagem que a gente fazia naquela época, que era mexer numa posição de memória do S33 para dizer que o disco tinha 40 trilhas. E aí você formatava um disco novo, ele copiava o sistema operacional da memória do disco, e quando você botava desse disco, o seu disco tinha 160K por face, em vez de 140, 135 trilhas. O ProDOS já tem isso, já sabe o tamanho do... Você pode variar o tamanho do device. Eu lembro disso, eu lembro que o pessoal fazia isso, fez essa jogada para fazer com o disquete botar 40 trilhas. Eu lembro de ter visto isso. Com o ProDOS, tem não só a possibilidade de se usar disquetes maiores, tipo 4, 3,5, que depois veio a ser utilizado, como também usar handdisk, que é uma coisa que o ProDOS já tinha implementado. E talvez, assim, eu não consigo lembrar agora de cabeça, mas o Apple II, dos poucos computadores do Unix, em que o HD era uma coisa de fábrica. O HD surgiu na época que a máquina ainda era comercialmente ativa. Não foi um advento posterior. O ProDOS tinha um suporte muito elegante. Lembrava um pouco a ideia dos multipoints do Unix. Quando você tinha o disco, o disco tinha nome. Você não dizia que tinha slot 5 drive 1. Esse é o dados, esse é o Apple Words. Você morria com o comando prefix. Você dizia, agora quando eu falar o nome de um arquivo, você diz que ele começa com /jogos, obrigado ao Giovanni que me deu essa valeu, Giovanni. E aí você navegava com uma árvore que se portava direto dos subditórios.
também. Então você podia fazer coisas mais legais. O rendista é o barra RAM, se eu lembro. Quando você botava o ProDOS, ele pegava a memória estendida foi de PC, sei lá, expansão de memória. A outra memória, o resto da memória, porque pro Basic, que você estava no prompt do Basic no cenário, o resto da memória não era memória. Então era o barra RAM. Isso era uma mão na roda na hora de escrever programas. Você botava a máquina, você botava os seus programas importantes no barra RAM, e aí era bem mais rápido você pegar eles. Tem uma outra coisa interessante da ProDOS, que nós vamos falar lá na frente, que na verdade acabou se tornando muito mais um motivo para as pessoas migrarem para o ProDOS, mas vamos falar lá na frente, no final. Giovanni, eu sei que o Apple II tem 10 anos de vida, o Apple II que mais durou no mercado. Parece não, na verdade 11 anos. 11 anos? Isso. E eu tenho a impressão que, o Galinha Star 2, sem grande mudança, foi o que mais tempo durou no mercado, ainda em todo tempo. Conta a história de que talvez a Apple só tenha parado de fazer o Apple II porque venceu a licença do Apple Soft Base. E aí teve o 2E original, teve o Enhanced 2E e o Platinum 2E. Mas antes, que foram revisões de hardware e um pouquinho de software. Mas antes desses caras, teve o Apple IIc. Não, vamos falar do Apple IIc separado. Tá, então tá bom. Vamos só tratar do Apple II agora. Porque assim, o Enhanced 2E, na verdade, foi uma revisão que a Apple fez para tornar as melhorias do Apple IIc também no modelo de mesa, para se dizer, né? Não portável. Já trocou para 65C02, por exemplo, né? Já com 65C02, a questão da economia de energia elétrica, principalmente. No caso, 6 chips, né? Simplificação, no caso do Platinum 2E, que já foi a placa mais limpa possível, e o principal, que eu gosto de ficar brincando, que foi quando a Apple colocou o TK3000 e fez o Platinum 2E. Colocando o teclado numérico auxiliar. Porque o TK3000, que é de 85, ele já tinha o teclado numérico auxiliar. Eles tornaram o Frank no Ace 1000 com o teclado numérico do lado. Aliás, acho que a Apple até hoje tem um pouco de resistência a usar teclado numérico auxiliar, né? Porque os novos teclados agora já não tem mais, eles viram só para não ter que usar. Ficar digitando número é coisa de usar de PC. LED. Ele acha que o professor não vai comprar Mac, né? Bater nota de prova. Se comprar um teclado de Mac com número. O pessoal não é um charmoso, né? Esse te diz. Eu tenho uma bronca de notebook com teclado numérico. Eu peguei outro dia um pra usar. E, cara, é uma merda. Porque, você fica de lado. Não, você não trabalha no teclado numérico. Você não fica no centro do notebook. Você fica centrado onde fica a barra de espaço. Você fica sentado no meio da barra de espaço. E aí tem um palmo de monitor pra tua direita. Isso é ridículo, é horrível. Você trabalha em mim no computador. Para que o notebook fica gigante, né? Ainda bem que meu notebook não tem teclado numérico. Não, mesmo que não ficasse, você fala centro. Pra caso que é no máximo marginal. Por que você não usa teclado numérico? Pra notebook é uma coisa que realmente eu concordo contigo. Não faz o menor sentido. Compra aquele tecladinho auxiliarzinho, você mete na USB, só pra digitar número com a mão direita. Quer comprar um PC de mesa? Mais barato. Aliás, uma outra coisa do Platinum 2E é que finalmente a Apple 76, né, ela colocou o 128K como padrão. Eles viram certo. Até o Enhanced 2E, eles só deu 64K. Que se na verdade você não tinha acesso, por exemplo, ao módulo de 30 colunas, nem a dupla alta resolução. Já o Platinum. Como é que funcionava o dupla alta resolução e se ela tinha mais cores que os modos anteriores? A resolução ela funcionava com as colunas pares ficavam na memória principal, as colunas ímpares ficavam na memória secundária. Era que nem o modo de alta resolução normal, só que o clock dos pixels é mais acelerado, então você mostra um byte de memória na metade do tempo. A segunda metade daquele grupo de pixels você pega da memória secundária. E aí você faz os 80 bytes, 80 pixels por linha do modo de dupla alta resolução. E aí você cai numa situação interessante que você está usando o mesmo esquema de gerador do modo de baixa resolução. O modo de baixa resolução você tinha 16 cores por bloco. Eram os tijolos que eram meia letra. E esses caras, eles tinham lá, se você olhar em monocromático, você vai ver os vários pixelzinhos ali dentro, que quando você colocava na TV colorida, você tinha 16 cores. E aí você conseguia mostrar de forma controlada 16 cores no modo de alta resolução. Mas não é assim, né? Que cada pixel pode ter uma de 16 cores. Cor de gráfico na Windows é muito mais complicado que isso. Tinha um lance engraçado que eu acho que não tem no modo de alta resolução, que eu brincava que você podia pegar um desenho na 2 e chegar ele meio pixel por lado. Quando você seta se fizer a conta, 40 bytes por linha, você tem 320 pixels. Mas não, você tem 280, quer dizer que você tem 7 bits de cada byte para um pixel. Se você setasse o último bit, o mais significativo, o teu pixel inteiro andava meio pixel por lado. Eu acho que essa é uma diferença do Apple II e do Apple II Plus. Que o Apple II Plus fazia isso,
2 não. E aí você conseguia fazer os gráficos de alta resolução terem verde, rosa e branco, seja tipo pixel do lado a lado, você fazia pixel branco, coluna par ou ímpar era verde, outra coluna era rosa, se colocasse isolado. E aí você chutava ele meio pixel pro lado, você tinha azul e laranja. Mas se você programasse no Apple II, jogasse no Apple II Plus já prontinho, ele fazia a mesma coisa, né? Eu acho que sim. Eu acho que o 2 não fazia essa jogada de jogar pixel pro lado. Ah, é o Eu contrário. acho que essa é uma diferença do 2 pro 2. Ei, João, no final era tudo color artifact. Ele se valia do defeito. Inclusive, assim, andou rolando na lista de Apple por conta das cores, se ele tentar ligar no monitor, até com uma TV atual. E parece que o Apple II, ele realmente dá uma porrada no sinal de burst do cor, de propósito. E alguém sugeriu, até para fazer essa adaptação, para ver se fica legal, de simular uma entrada desse vídeo e colocar um capacitorzinho, um diodozinho no meio do chroma para diminuir a intensidade, deixar a imagem mais nítida. Porque assim, do ponto de vista da codificação da memória RAM, é tudo bitmap preto e branco. Mas quando você joga na TV, tem cor. Não, você joga no sinal de vídeo, o hardware da TV estraga os lindos pixels monocromáticos e transforma numa imagem colorida. Sim. É um efeito colateral de você ligar numa televisão. Ou no colorido. Então o problema com os Apple II Plus nacionais é que os caras eles simplesmente só faziam uma parte do circuito, né? Eles cortavam o chroma. Então todo Apple II nacional ele era tecnicamente monocromático. Eu não sei, eu lembro que no Exato Pro no 2 eu tinha esse sistema das cores. É porque esse é um artigo do site do Eduardo Lucas Cortes, memória.com.br, em que ele explica como você colocar cor no Apple nacional. Ele mostra lá, ó, só tava faltando isso aqui e colocar um cristal de Power. No caso do cristal de MTSC. Mas, Giovanni, até o PK3000... Aí eu não sei. Ele só fez isso para os Apple II Plus, que a placa é Mas o basicamente Apple igual. II já estava corrigido. Eu tenho quase certeza que no Exato Pro, que eram 2 Plus, tinha isso. Eu acho que no 2E o circuito de cor é diferente, né? Até porque o circuito de vídeo mudou radicalmente de um modelo pro outro. Bacana. Essa parte color é muito igual ao que acontece com o Test 80 Color. E com o TAND 1000. TAND 1000 também. Ele usava para trazer uma resolução de 160 por 200 naquele pseudo CGA. Então, vamos voltar agora para 1984. Lançamento do Macintosh e a Apple lança junto o Apple IIc. O Mac, se eu me lembro bem, foi janeiro de 84. E Aquela famosa história que a gente um dia iremos ter um episódio sobre a gênese do Macintosh, comercial dirigido por Ridley Scott e outras coisas mais. Mas a gente tá falando de Apple IIc. Vamos lá. eu sei que é de abril de 84. É a campanha do Apple II Forever, que a Apple lembrando para ela, talvez, e até para os clientes que o Apple II estava no coração deles. Não, que era um desastre pra Apple aquilo. Eles tinham lançado Lisa. Primeiro teve Lisa. Eles lançaram o Apple III, que foi um fracasso de vendas. Depois lançaram Lisa, que foi um fracasso de vendas também. E eles estavam com problema com isso. Eles só ganhavam dinheiro com o livro de Wikileaks. Eles estão desesperados. A Apple, assim, ela sofreu nesse momento da vida dela uma coisa que a Volkswagen sofreu no final dos anos 60, anos 70, quando ela estava tentando parar de fazer o Fusca e parar de ser empresa que só faz Fusca. Ela lançou vários carros no meio do processo e também foi assim, um fracasso atrás do outro até eles conseguirem um outro grande produto. Lá firme e forte. Sim. E na América Latina até o negócio do Fusca foi pior, durou até os anos 80. Não, durou até 2000. No Brasil, porque no México o Fusca foi até 2002, eu acho. É um crime fazer um Fusca. É um crime ambiental. Falar isso pro meu sogro, que adora Fusca. Falar isso pros mecânicos do Brasil, né? Que mecânico adora Volkswagen no Brasil, porque eles aprenderam a consertar carro num Fusca. Meu irmão é exceção. É um crime ambiental. Verdade. Se você 5 vezes mais metal que qualquer outra coisa, se com o dobro de metal você faz um tanque. Acho que era esse o objetivo na época. Ele era o carro do coração do Hitler, né? Então, a Apple resolve lançar um modelo novo de Apple II. Ela resolve abandonar aquele visualzinho de caixinha. Ela tornou clássico em 56 com o Apple II. Lança uma caixinha menor, um computador chamado de transportável, quase portátil, e com um drive de disquete embutido. O Apple IIc. Assim, que ninguém nos ouça. Não, esse não. Uma coisa, justiça seja feita. Esse era um micro realmente transportável. Porque até então, o que a gente tinha de micros portáteis, se vocês relembraram o episódio 7, que gravou, no caso foi o César, até então você só tinha arrastável. Você não tinha transportável, você tinha arrastável. Você ganhava creatina para fazer musculação e transportar seu computador. A revista Byte, que a gente mencionou antes, eles usavam o termo luggable. Bolseável. Gosta mala. Pra você ter Então, uma assim, ideia, oi. o SX64, que é o arrastável do Commodore 64, é pesado pra caramba, 12 kg. Não era o mais pesado de todos. O mais pesado foi o Osborne 1, 14 kg.
kg. Aí você vai para um micro que é... Não cabe embaixo de assento de companhia aérea nenhuma. Não cabe em cima do assento, não cabe embaixo, não cabe lugar nenhum. Justiça já feita. O Apple IIc era um micro realmente fácil de transportar. Não tinha monitor, não tinha bateria externa, mas era mais fácil de ser transportado do que os carroções que você tinha na época. Sim, sim. O legal do Apple IIc é que ele já vinha com 128K de RAM, ele já vinha com drive de disquete, ele vinha com 2 portas seriais, ou seja, uma porta serial você ligaria ao seu modem, na outra porta sua impressora. Lembre-se que a impressora do Apple II, pelo menos os da Apple, era serial. Sim. E você tinha um monitorzinho de 9 polegadas, seguindo até o padrão que a Apple instituiu com os Macintosh, né, monitorzinho de 9, e como opção que foi muito rara do monitor de LCD. Devia ser baratíssimo, né? Devia ser. Não, você vê isso, essa alusão no filme 2010, o ano que entraremos em contato, né? O Dr. Haywood Floyd é um grande entusiasta de computação. Né? Sim. 2 anos atrás ele estava usando um Apple IIc na praia. Pois é. Então, É verdade. Com um CF Disco 2C e uma bateria interna. Sim. E também uma viagem a Júpiter, nada menos. Mas o Apple IIc, assim, pelo que eu percebi, ele não tem expansão, né? ele tem uma expansão, ele não tem um slot de expansão, ele tem um slot para expansão de RAM. Você podia colocar 1 MB de RAM nele. Que é aquela expansão maluca que o João arrumou no Apple IIc dele. Aí ele pode botar. Tem uma empresa, a Applied Engineering, eles faziam um monte de upgrades para Apple IIc. Tipo, processador mais rápido, mais memória, relógio que você não tinha, e o Prodós suporta o relógio. Você tinha um timestamp de operações aqui. Por exemplo, a minha expansão do Apple IIc é 1 mega mais uns 80 de sente para rodar CPMs. Pô, é verdade, isso é verdade. Eu cheguei a ver uma vez uma placa Z80, um soft card da... a gente fala da Microsoft, fala mal da Microsoft, é verdade. O hardware e software. Eles tinham um soft card para a placa de Z80, para Apple II, eles tinham um soft card Plus que tinha um Z80H de 6 MHz. Mas você sabe por que o hardware é bom da Microsoft, né? Nela que faz. Exatamente. Eu não ia dar essa afinetada, mas beleza. É verdade. Então, estamos em 84, Apple IIc. Ele, inclusive, uma coisa que o Apple IIc ele traz é já o design Snow White, que se caracterizou quase toda a primeira série, assim, cada segunda série do Macintosh em diante. Sim. Que era aqueles computadores em cinza, não cinza, em bege pelo menos, branco, mas com aquelas linhazinhas transversais. Era o design da Frog Design, do Harpo Kessinger. O cara projetou várias linhas para a Apple, os mais bonitos da Apple. Tá, vai, John Knife também merece. Mas os primeiros computadores muito bonitos da Apple eram do Steve Jobs, ficou muito puto quando foi o John. Quem que era o Steve Jobs ficou muito puto? A Sun usou também o trabalho da Frog Design para fazer as workstations, a Sun 380, que as primeiras SPAC, aquelas cinzinhas com o pé roxo, visual do assim. Uma curiosidade que eu vi aqui, o Apple IIc foi o primeiro computador a incluir suporte para o teclado padrão de Dvorak. Sim, ele tinha chavinha. Depois isso veio aparecendo em alguns do Apple IIe, não colocar no Apple IIe, mas só que a chave era interna. E o Apple IIgs também é um botão no control panel, na BIOS, né? Pela BIOS. Sim. Mas aqui, podemos ver aqui do Apple IIc. Eu não sei, eu vou dizer assim, eu não sou usuário de Apple, não tive Apple, trabalhei muito pouquinho com Apple até na vida, mas eu se fosse comprar um Apple hoje, não fosse o GS, seria um Apple IIc. Eu achei ele bonitinho e simpático o computador. Assim, uma coisa que estamos esquecendo de falar, no Apple IIc, a Apple passa a utilizar o 65602 como processador de fábrica. Já é um processador de baixo consumo de energia, né? Sim. Entre outras coisas, né? O meu rancor com o 65602 é que ele acaba com as instruções não documentadas do 65602. Todos aqueles opcodes que faziam coisas, tipo, não era tão útil como os 80, os efeitos colaterais das instruções. Mas tinha umas coisas que você conseguia fazer tão legais. Isso lembra a apresentação do Mr. Steele sobre o desmonte do 6502, que ele mostra numa tabela as instruções. Se você rodar isso aqui, o 6502 se perde para sempre. Ele não volta nunca mais. Entra em coma. Vamos falar da campanha de marketing do Apple IIc, talvez uma das mais bacanas que a já feita? Que é o Apple II Forever. Direito até a musiquinha. Até de botar o vídeo pra musiquinha. É muito anos 80 aqui, Se esse vídeo tiver no YouTube, aqui tá no YouTube. Então ele estará linkado nessa notícia. Nem que a Apple Video tira todas as fotos desse vídeo vai subir na internet. Isso nunca mais vai desaparecer. É que nem a balada de Bilbo Baggins cantada pelo Spock e a Xuxa com o seu filme Amor Estranho Amor, né? Por mais que tentem... Balada de Bilbo Baggins, desculpa os familiares. O banco, depois que o Santos falou palavrão na televisão, enfim. Eu já disse tanto que eu sou
Eu particularmente acho que o grande negócio que vai acontecer é que a Apple tomou uma outra linha de desenho da própria atitude dela com relação ao público consumidor que compraria o computador dela, bem diferente do Apple II e do Apple II Plus. Porque o Apple IIc, ele é muito mais fácil do consumidor comprar um Apple II e trabalhar imediatamente com um IIc Plus do que era, por exemplo, com um II Plus ou com um II. Ou seja, é um Apple filosofia de Mac. Você mudar o perfil de usuário de conteúdo. Você vai abandonar o robista hardcore que vai lá e programa o seu Basic virando chavinhas no front panel do seu ensaio, para um cara que já quer um que liga e funciona. E que não quer necessariamente cair no produto do Basic, quer cair no problema. É o público que usa o Apple IIc para trabalhar. E é um público que vai no Apple IIe, já pode ser via com o ProDOS. Já vem com drive embutido, né? Então isso já traz uma grande diferença. Então assim, o principal, com o ProDOS vem o problema do quando a gente fala lá, o problema da frente que é o Apple Works, que muda o público que trabalha com o Apple II. É o motivo de ter o computador em casa, né? Se bem que a primeira virada de mesa foi já no VisiCalc, né? Foi no VisiCalc 78, 79. Com o Apple II mesmo. Né? A gente vai falar do VisiCalc melhor depois. Mas o Apple Works foi a segunda virada, né? Sim, e eu acho até que o Apple II é mais importante porque ele passou a exigir mais memória, ou seja, saía com 128K e passou a exigir o ProDOS. E aí as pessoas trocaram o DOS 3.3 pelo ProDOS porque elas queriam usar o Apple Works. Deixaram o 3.3 só para os joguinhos antigos. Ficava lá no disquinho de boot e acabou. Nós vamos ter que comentar também do IIc Plus. Talvez seja o Apple II que eu compraria em mint, que achei lindíssimo. Esse eu tenho. Invejinha. Esnoba, canalha. Esnoba, vai. Giovanni tem dois Apple II, o IIc Plus e o GS. Vamos fazer uma busca e apreensão em Campinas um dia desses. Vamos. Ainda bem que o prédio é protegido. Aliás, bem lembrado. O Apple IIc Plus vem com, além de ter, que eu achei muito mais bonito que o Apple II, já vem com drive 3,5. O IIc Plus, a diferença mais gritante é o processador, é o 6562 a 4 MHz, que é absurdamente rápido, drive 3,5 nos mínimos moldes do drive de Mac, 800K, e eles fizeram uma alteração cosmética e estética no Apple II. Além da cor, uma cor de Macintosh, os conectores de serial foram compatibilizados para serem os mesmos conectores do Mac, e o próprio teclado do Apple IIc Plus passa também a ter as mesmas nomenclaturas do teclado do Mac, de Option Command, ao invés das teclinhas de maçã aberta e maçã fechada. Até porque o Apple IIc Plus é de 88. É o último novo Apple II que saiu no mercado. Sim, conta a lenda que ele foi uma resposta da Apple com relação ao Laser 2 da VTech, porque parece que em algum lugar aquele Apple teve uma resenha muito superior a dos Apples que ela vendia. Laser 2 era um clone, né? Um clone oficial, inclusive. Esse era bem diferente do TK3000, porque inclusive ele foi feito em engenharia reversa, ele tinha um outro Basic, ele tinha o Microsoft Basic licenciado, ele não tinha o Apple Soft copiado, ele tinha uma BIOS que foi montada por engenharia reversa. Assim, a Apple tentou de tudo, mas não conseguiu tirar a VTech do mercado com o inglês. Vamos concordar que a Microsoft é super gente boa, né? Sim, era legal. Então, a gente tem esse computador, mas a gente não dá pra copiar o Basic. A gente pode pegar o de vocês, né? Vocês que licenciaram pra eles, né? Não, pode ir, usa aí. Importante lembrar que nessa época, final dos anos 80, o licenciamento de Basic ainda era uma parte importante das receitas da Microsoft. Sério, pagava bem já tinha MS-DOS, etc, mas na época ainda muita gente corria atrás do Microsoft Basic, até porque, independente do que você pode achar do Microsoft Basic, é o padrão do mercado, tornou o padrão do mercado. Era o padrão do mercado, mais adotado, não tinha o que discutir. Não, porque aquela coisa, quando você fala em Basic, é a maneira mais rápida de arrumar a briga dentro da comunidade retro, né? Qual Basic é o melhor? Qual Basic é o melhor? E falando em melhor, vamos logo tem gente melhor, nós temos episódios de MSX na sala. Mas então, falando em melhor, vamos agora falar do Apple IIgs. O computador que, na minha opinião, era o computador que a Apple não queria fazer, mas teve que fazer. O Turbo R do Apple II? Você quer arrumar a briga, né? A evolução natural. Já é uma coisa engraçada, né? Porque tem todo o projeto elegante do Apple II lá dentro de um chip. E aí tem um monte de penduricalhos, tipo,
modos de vídeo completamente diferentes, gerados de outro jeito, e um processador diferente, nossa, não. De todos os Apple II, ele é o mais fluido, assim, debaixo do capô. Sim. Ele é o mais legal, assim, o que ele faz. Ele é na de uma máquina 68C816 que tem um Apple II na chip. Não, se era pra fazer isso, faz um patinho demais. A Apple também queria não fazer esse computador, mas ela teve que fazer, né? Ela sempre ressuscitar a vovó, colocando o cadáver dela, não é? Deixa elas em paz. Então vamos lá, o Apple II GS ele começa o desenvolvimento dele, porque nem eu lembro de cabeça quando começa o desenvolvimento. Ele foi lançado em 86. Ele foi lançado em setembro de 80. Porém, ele começa a ser desenvolvido dentro da própria Apple em 1981. Se não fala a memória, ela começa, o OS cita começa em torno de 1983, o desenvolvimento do Apple II X. Você deve fazer o Apple II X antes, que era o pelo nome dele. Mas nesse caso eu acho que tem que falar antes do que eu acho que é o componente central que gerencia o Apple II GS, que é o chip, né? É o microprocessador. É o microprocessador. Não, é um bom processador. 65, família 65,5. É um processador de 16 bits, com espaço de endereçamento de 24, né? Permitia que ele chegasse até 8 MB de RAM sem fazer bait switch. Infelizmente, a 2.8 MHz, era um processador que podia, já de fábrica, via rodando a 16, mas a pressão interna da Apple forçou eles a ficarem reduzindo o clock até uma velocidade razoável. Turma da Apple II, faça um computador legal, se ficar melhor do que o Max, você está ferrado. A gente vai bater vocês. Ou então, assim, tipo, eles, cara, a gente não pode fazer esse processador rodar 16 MHz. Por quê? Você quer mesmo ver esse jogos bravos? Eu adoro o Mac, para com isso, você tá bom? Eu falo, sobe que vai dar pra quê? Faz a padrinha, sobe, tá chegando aí. Tanto que assim... Esconde. Que no meio desse processo de desenvolvimento do Apple II GS, foi a época que o Jobs saiu da Apple. E de repente teve um remanejamento interno de engenheiros e muita gente do Mac foi parar na equipe do GS. E aí o bichinho começou a ganhar uma série de características que vieram a ser o que o GS é hoje. Então, por causa que ele foi durante seu lançamento. Que, inclusive o fato de ele ter qual é o nome daquela biblioteca de gráfico para GUI, que o Macintosh também tem? DirectDraw? QuickDraw. Ele tem QuickDraw. A ROM dele, o toolbox da ROM é bem sofisticado. Sim, é incrivelmente ele segue essa filosofia do Mappos de ter um monte de ferramentas já embutidas na ROM dele, mesmo que não seja um interpretador de uma linguagem que os outros tinham, mas ele tinha esse monte, essa herança do Mac é interessante. Fiz a questão interessante, porque você falou do negócio do Job, olha, que na realidade, no final das contas, o Apple IIX não andou, mas aí apareceu o Apple II Forever. Na verdade, o Apple IIX é anterior, mas... o Apple II Forever 84. O grande negócio do Apple II Forever é que reanimou o mercado de Apple II. E a rapaziada da contabilidade viu, opa, o 2E vende mais que o 2C, né? Mas é aquela coisa, queira ou não, todo esse movimento em torno do Apple II Forever acabou ressuscitando o 2X. E até porque no ano anterior nós tivemos tanto a Atari quanto a Commodore lançando suas máquinas 16 bits. Isso, 85, um ano depois. Um ano anterior. Ainda. Sim, eu tô já em 86 quando o GS saiu. Entendeu? E aí, o Wozniak tava ali, o que fazer agora, se animou e meteu bronco. Por exemplo, toda a parte do layout, ele trabalhou barbaramente em cima disso. Ele disse que era contra um coprocessador fluido, ele queria separar a parte bits da parte 16 bits e aquela coisa toda. Então, no final das contas, saiu o Apple II GS, né? Quer dizer, com toda essa fermentação que aconteceu, tipo, a volta do reanimado do mercado do Apple II, saiu o 2GS. E o 2GS, tem brincadeira de que é o R, mas é uma máquina, claramente tem ali uma passagem. Você olha, aí o chip é o 6586 WDC, que já fornecia para Apple e etc, a 2.8 MHz. Sim, a versão adaptada ao Super Nintendo. A versão do Super Nintendo, ela é fabricada pela Record. Ela tem inclusive um código R2N, uma sopa de letrinha, né? Mas não me lembro de cabeça. Mas basicamente é o mesmo chip, só que a 3,5 MHz. Mas é assim. Outra coisa do GS é que ele realmente avançava em termos não só de gráfico, em termos de som. Você estava falando, por exemplo, uma modo SHR, Super High Resolution, 640 por 200 com uma paleta de cores de até 4 cores, na verdade. Você podia selecionar uma paleta de 4096. Ou então 300 por 200 com 16 cores a partir da paleta de 4096. Esse número é meio familiar pra mim, 4096.
96 cores. A quantidade de bits. Na realidade, tem gente, o pessoal mais pulsador do código consegue botar cerca de 3.200 cores na mesma tela, fazendo troca de paleta. Só uma pessoa de demonstração. Cada linha de tela da Apple II, você podia escolher um palete de 8. Você tinha 8 paletes que estavam funcionando, 8 paletes ativos, e você dizia que na linha em qual você ia colocar. Sim. Eu acho que o 2C e o 2Z Enhanced, você tinha um lugar que você podia setar um flag, ele geraria uma interrupção a cada ciclo horizontal. E aí você podia naquela hora trocar, reembaralhar os paletes que você não estava usando naquela linha. Então acho que daria para fazer isso. Deve ser isso que você fazer. Além da capacidade gráfica que foi bastante aprimorada no GS, veio também a capacidade sonora. O GS ele tem um chip da Ensoniq, Digital Oscillator Chip, um DOC, cuja função era produzir cerca de 32 canais separados de som, no caso de 2 canais independentes de som, né? Tem inclusive um banquinho de RAM só para isso. Assim, na prática ele gerava 15 canais de som em estéreo, né? Ou 30 e tantos canais de som em mono. Porque assim, a ideia desse chip parece que o pessoal queria desenvolver, mas não tinha condição de sentar e projetar um chip de som, e alguém falou do tipo, olha, tem equipamento legal, tem um chip interessante, vamos botar? Vamos, fizeram. Sim, foi mais rápido. Entre nós foi uma decisão bem acertada, porque esse som realmente da Ensoniq é muito bom. Sim. Aliás, curiosidade, se não me engano, foram eles que desenvolveram a tecnologia do que é sound, né? Foi essa. Muito antes ainda, um dos caras da Ensoniq fez um tal de Seed, eu acho, se eu não estou enganado. É importante. O cara que veio a fundar a Ensoniq fez um tal de Seed. Mas assim, entre as grandes novidades, o Nerd GS acabou sendo um grande canteiro de testes da Apple. Eles incluíram, talvez foi no local, eles incluíram várias tecnologias que eles estavam testando, entre elas uma que foi difundida no Macintosh, um pouco depois, chamado Apple Desktop Bus, ou ADB, que era aquela porta onde você podia plugar tanto o teclado quanto o mouse do seu Macintosh, que depois foi transferido para o Macintosh. Inclusive o teclado do GS, do Mac, são intercambiáveis, tá? Qual Mac? Todos? Sim, não, até Passar por USB. até virar USB. Inclusive, poder dar boot via a controladora portal, dar boot pela rede, uma coisa que o GS já fazia. E de resto, assim, ele era basicamente tinha a mesma característica de fábrica, vindo de fábrica de um Apple II. No caso do Apple IIc, ele vinha com 2 portas seriais, ele veio com uma porta de flop, para você ligar ao seu drive de disquete. Mas assim, vamos falar daquilo que infelizmente o GS não tinha. O que ele não tinha? Assim, o Apple GS, tirado da caixa, ele não era uma coisa muito útil. Eu vou ser sincero com você, eu tenho um. A gente sabe que tem um. Não, vou explicar. Eu não tô calma, mas eu não tô falando mal porque eu não vendei um, igual o povo que reclama da porta de cassete do Turbo. Mas assim, o GS ele vem com 256K de RAM. E aí você descobre que quase nenhum programa do GS usa 256K de RAM. Inclusive o disco é de demonstração da Apple, que usa 512. Ele não tinha, assim, ele de fábrica, se tirado da caixa, você tinha que também comprar um flop, porque eles tinham removido o suporte ele não veio com flop embutido, né? Ao contrário do Amiga e do LST. E ele não tinha a interface de cassete. Então assim, você ligava ele, ficava vendo a mensagenzinha de procurando um dispositivo de boot e nada mais acontecia. O primeiro Atari ST sofreu desse mal. Mas o Atari ST tinha um slot de cartucho. Você podia botar cartucho com software dentro dele. Já o Apple II GS mesmo. O Apple II GS não. Mas você falou uma coisa, peraí, quer dizer que o disquete de demonstração tem flop. Não, assim, não. Ele podia 12 mínimo para rodar. É que assim, o disquete que você acha na internet, que conhecendo o Apple II GS, como disquete da própria Apple, tinha 512K de RAM. Nossa. Foi por isso que logo depois que eu comprei o GS, eu comprei uma expansão de RAM, né? Pra poder ver o que tinha pra utilizar. Pra conseguir rodar um disco de introdução do GS. Também, né? Ou era isso, ou só ficar jogando Paperboy, que roda um disco de 6K, o jogo é horrível. Você podia pegar o Ctrl Reset na hora do boot que é no base. Sim, e depois como é que você salva o programa? Usar ele com um Apple II. Sim, mas não tem porta de cassete, como é que salva o programa? Na verdade, você tem que imprimir. Peraí, você tem que ter impressora pra imprimir. Não, mas a serial ele tem. Tem na serial. Que coisa. Tem que ter necessidade de uma máquina dessa acrílica. Porque na mesma época... começar a pensar. Sim, na mesma época, tanto os seus concorrentes direto, entre aspas, né, o 500 e o ST520 já vinham com 512K de RAM. Pois é. Então, e além dessa... O GS ele teve até uma vida que não chegou nem... Ele se deixou de ser lançado em 86 e parece que parou de ser fabricado em 92. O Apple II ainda conseguiu ser fabricado
um ano além dele. Ele teve finalzinho de 93, quase 94. Parados que não arrumaram a produção na época. Janeiro de 93. Que assim, e as revisões, né? Foi a ROM 0, que tinha alguns bugs, a ROM 1, a ROM 2 não existiu, a ROM 3, que já é o último lote do GS, inclusive o computador já vinha com 512K de RAM, pelo menos isso, e um projeto que não saiu, não se concretizou, que era o Apple 2 GS, que seria o ROM 4, que é o Mark Twain. Que é o Commodore 65 da Apple. Sim, que é literalmente um GS com interface disco, com 1 MB de RAM, HD, com HD embutido, inclusive, né? Flop, sim. É literalmente um Macintoshzinho. Uma coisa que eu fiquei sabendo, se você botasse um programa dele no Drive 3.5, ia rodar o programa de GS. Mas se você pegasse um Drive com guardasse o programa de Apple II, ele automaticamente estava em modo A2. Sim, na hora do boot, ele verifica qual é o software que está rodando. Se for 6502, ele não seta o modo 658616. Então, para todos os efeitos, ele é um Apple II. Rola meio aquela coisa do X86, né? Ele acorda com o 6502. Aí, tipo, em algum lugar você tem que contar pra ele. Não, isso é mais legal que isso. Amigo, evolua. Vai pra frente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a sessão de notícias do Retrocomputaria 26. 26. Já errei a conta. Enfim, maravilha. Idade é isso. Hoje temos maioria qualificada. Ricardo? Oi, pô, tô contente, me senti um qualificado agora. Eu faço parte da maioria qualificada. O pessoal de direito vai entender a piada. Giovanni? Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui 50% mais um. Não, 60% na verdade. Não, somos 50% mais um, já temos quórum. E aí a gente começa a nossa sessão de notícias, que tá um pouquinho extensa, mas tá divertida, com a nossa interminável, quer dizer, interminável não, né? Vai acabar, não acabar o ano. Só que ano que vem começa outro, né? Isso. 2012 das efemérides. Pois é, né? Vamos começar dos mais novos pros mais velhos? Vamos. 25 anos do IBM PS2. Do PlayStation 2. Atenção, crianças, é o Personal System /2, que vocês lembram que nós falamos sobre ele no episódio 13, os grandes fracassos da computação. Tratamos sobre o PS2. E na verdade é uma efeméride muito importante, não apenas porque talvez seja a última máquina da própria IBM, que a IBM acabou desenhando, mas também, e aí é muito mais importante, o fato de que a IBM fez uma série de inovações dentro do PS2, alguns ficaram e outros não deram certo porque a IBM já tinha perdido o controle sobre o mercado que ela mesma criou. Um dos que ficaram foi o próprio conector do teclado, o conector PS2 para teclado e mouse, né? VGA. Padrão VGA. Não era VGA, IBM 1814, que é 1815, um troço assim. Enfim, mas aí teve coisas como Microchannel, que não deu certo, o próprio S2 que tem uma história triste aí e tal. Meio agonizante até hoje, né? E eu acho que é um registro importante. Talvez em algum momento a gente faça um episódio específico do PS2. Já falamos sobre ele antes, mas tem muita coisa pra falar sobre ele. É muito interessante, né? Pelo que ele foi na história. Foi a primeira vez que eu vi um monitor colorido na vida, foi um IBM PS2 num evento de informática no ano do lançamento do PS2 aqui no Rio de Janeiro, em 87, se eu não me engano. Eu lembro que eu fiquei abismado, impressionado com as barras de metal que tinha na tela, que o pessoal desenhou com o IBM Storyboard, o aplicativo, e as barras tinham aquele efeito de brilho correndo sobre a barra, e eu, garoto, fiquei maravilhado vendo aquilo. E lembrar que o artigo que tá na PC World foi escrito pelo Benji Edwards, né? Que é uma figura que volta e meia a gente cita. Sim. E já que a gente falou do Benji Edwards, vamos falar do ex-colega de Benji Edwards, Technologizer. Vamos lá. Harry McCracken, que fez um artigo lembrando dos 30 anos, não de um computador, mas de uma forma que hoje é a forma que domina o mercado, que é o Concha, aquele formato clássico de laptops. A ideia do formato concha, né, é fechar a tela, fechar sobre o teclado, né? Que é a forma para você poder encaixar o teclado para ele não ficar flutuando. A ideia original era isso, né? Você poder encaixar o teclado que era móvel para ele ficar preso e você transportar o equipamento. Hoje em dia é justamente o contrário. Aquilo que a gente encaixa é a tela.
É aquela coisa, tipo, não é mais o formato dominante, certamente no futuro próximo vai ser menos ainda, mas ainda é como diz o próprio Harry no final da matéria, é um formato, tipo, se manteve e vai se manter durante o tempo, porque justamente ele tem essa função que é muito interessante. Você fecha, você coloca, sei lá, na tua bolsa, né, enfim, numa mochila e pronto, você trabalha, né? Extremamente prático, né? Sim, que era aquela coisa de proteger o teclado e o mouse, né? O teclado e a tela. Isso. E aquela coisa, tipo, e é um formato que surgiu há 30 anos atrás, um computador que hoje pode dizer que é obscuro dentro da história, que é o Grid Compass 1101, que custou, na época do seu lançamento, $8.150. Uau, ele é da Apple? A NASA, o exército americano, dizem até que, tipo, dentro lá do botão, falava na época da Guerra Fria, o botão, né? Os presidentes americanos tinham um Grid Compass. A sala do botão, né? Pra acionar todo o sistema de defesa, né? Disparar os mísseis. Isso. Se bobear, bem César, é bem capaz de até hoje o conteúdo daquela mala que o segurança vai atrás do presidente norte-americano é um computador desse, tá? Não duvide. E é uma efeméride que a gente registra porque até hoje nos influencia. Como o próximo até hoje nos influencia, né? Sim. 30 anos da principal criação de Jack Tramiel. 30 anos do Commodore 64. Pro bem e pro mal. É mais pro bem, né? Tramiel também tinha essas coisas boas, tá? Não desconto. E para comemorar os 30 anos de uma máquina que, sem dúvida, mudou os rumos da computação, a BBC fez uma matéria botando o Commodore 64 na mão da molecada atual. Sim. Essa matéria, inclusive, foi do Retrocomputaria Plus. Isso. Essa matéria foi pro Plus, mas a gente registra porque ela é bacana e vocês deviam ver e pronto. Não acabou. Só para constar, a versão em inglês está muito mais interessante do que a versão que eles fizeram traduzida para português. A versão pro português foi muito picada. O inclusive que a gente vai linkar é a versão original em inglês. Sim, legal. E pra gente fechar as efemérides, da turma que nasceu em 1982, os balzaquianos, os que acabaram de virar balzaquianos, né? Para a alegria do Juan, 30 anos do Dragon 32. O computador que não é o Color Computer, mas meio Color Computer. Vocês entenderam a história, né? O primo. Ele não é o Coco, né? Ele é o Co. Não, ele é quase o Coco, só com pequena mudança. Hoje em dia seria uma espécie de cópia descarada. É aquela coisa. Por outro lado também, provavelmente os dois usaram o design de referência da Motorola. Sim. A ideia é a seguinte... Então a chance deles se parecerem era muito grande mesmo. Assim, César e Ricardo, só pra gente ter uma ideia, em padrões de MSX, ele é aquele Spectra Video pré-MSX é pros MSX. Assim, o hardware é muito parecido, tem pequenas diferenças e o software também é muito parecido com pequenas diferenças. É como se fosse uma visão do mundo alternativo. Seria um MPF-2 e o Apple II? Mas sem ter sido piorado como o caso do MPF-2. Porque são basicamente o mesmo hardware. Tá. Algumas pessoas maldosas falariam o MSX e o Expert. Mas a gente não é maldoso. E no link tem um daqueles posts absolutamente intermináveis do Register sobre toda a história do Dragon 32. E aí a gente fecha a turma dos balzaquianos e vamos pro pessoal um pouquinho mais velho. 35 anos do TRS-80. O monocromático. Há 35 anos atrás, a Radio Shack e a Tandy Corporation apresentaram ao mundo o TRS-80 modelo 1. Na verdade, apresentou o TRS-80. Posteriormente, com o lançamento do 2, ele acabou se transformando no modelo 1. O TRS-80 e, de novo, Harry McCracken escreve um post cujo título começa com "Por favor, não chame de Trash 80", em que basicamente derrama todo o seu amor pelo Trash 80. Não chamo de Trash 80. Pode dar um desconto. Trash 80. E, de bônus, um postzinho cheio de links do Metafilter sobre o assunto. Com direito a videozinho do Dancing Demon. Sim. Aliás, isso também foi publicado, essa nota do aniversário do TRS-80 quase no dia, no Retrocomputaria Plus. Foi uma lembrança nossa.
Sim, uma coisa que eu tava quase esquecendo que vale a pena comentar, o TS-80 foi o primeiro computador pessoal copiado, clonado, inspirado, fabricado aqui no território brasileiro, o DGT 8000, pela Dismark. Isso. Sim. Que foi o primeiro computador que apareceu foi instalado na Microsistemas, se não me engano. Que é a matéria de capa da Microsistema número 1. Acho que é sobre isso, essa máquina da Dismark. Depois eles lançaram outro modelo, são máquinas que tinham uma um gravador cassete embutido. O modelo seguinte já tinham removido o gravador cassete. Bom, vamos parabenizar os aniversariantes. Uhul, né? Festinha. E vamos que vamos? Bora. Juan, se segura agora, tá? A gente vai pular o tubarão hoje, então dane-se. Jerry Ellsworth explica como ela fez o baixo com o Commodore 64 que a gente comentou em algum outro post de notícias atrás. Sim, esse post é muito legal. Ela fez na prática uma Keytar, só que em vez de botar um teclado, ela botou um Commodore 64. Sim, e o mais interessante é que ela botou toda uma placa de eletrônica separada para cuidar da Keytar, mas também o C64 continuou vivo e funcional lá dentro. O Márcio Lima, fica feliz, tá? Tem um CID original lá dentro, 6581. Vamos aproveitar de Commodore 64 e falar mais duas coisas de Commodore 64? Vamos. Primeiro, um Blink and Wall controlado por um C64. E aí alguém vai perguntar pra gente, o que é um Blink and Wall? Tio. E como é que a gente pode dizer? Blink and Wall esse Blink and Wall no caso em particular, são 45 blocos de vidro servindo como uma divisória entre dois ambientes. E o que acontece? Essa divisória com 45 blocos de vidro está sendo falado, é num laboratório de pesquisa do Metalab em Viena, foi colocado iluminação em LEDs e controlado remotamente. Para quem lembra do projeto Blink and Lights que o pessoal do Chaos Computer Club de Berlim fez para comemorar o aniversário há alguns anos atrás, só que no caso do Chaos eles usaram a fachada de um prédio inteiro. Usaram já as lâmpadas do prédio, né? Nesse eles usaram um conjunto de LEDs, uma coisa mais simples, mas aí eles fizeram um sistema de controle usando um Arduino conectado a um roteador da FON, um Fonera, para o pessoal poder acessar remotamente. Aí agora a nova atualização eles usaram um Commodore 64, um Final Cartridge 3 e uma unidade de fita do Commodore para poder enviar. O 41 é muito lento. Exatamente. Para poder mandar os sinais para a placa de controle, o Arduino, e dali o pessoal poder enviar e fazer aparecer os padrões, acender as luzes em padrões diferentes. Tem o vídeo para variar no Hackaday, tem a matéria no Hackaday, vale a pena ser visto e vou te contar, é divertido pra caramba. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Eu tenho uma divisória com 30 blocos de vidro entre a minha cozinha e a sala. Eu acho que eu vou fazer um Blink and Wall desses aqui em casa. Se a Cláudia deixar, eu vou fazer. Faz um relógio binário no Blink and Wall. É uma boa ideia, né? Eu vou ter que ensinar ela a contar em binário. Ela aprende, se preocupa com isso não. Ela disse que isso é só para pessoas inteligentes. Não é, só precisa ter um dedo para contar em binário. É verdade. Tem essa vantagem, né? Enquanto a gente discute... Enfim, eu vou lembrar de frases esquisitas e deixa pra lá. Vamos voltar? Vamos. Pra gente terminar Commodore 64, o tio, deve ser alemão, qualquer coisa do gênero, sei lá, whatever, tinha um Commodore 64 morto, ele pegou a caixa do Commodore 64, espetou um Raspberry Pi, pintou a caixa com tons de vermelho e chamou de VC314 ou VCP. Cara, muito legal, cara. Eu queria um desse. Esse eu ia querer. Eu tava pensando outro dia, lembrando daquela carcaça do Commodore 64 que nós falamos há algum tempo atrás, da Commodore USA, pra botar um PC dentro. Dá pra montar um Raspberry Pi ali dentro com sobras. Se arrumar um esqueleto daquele, dá pra montar... Sim. Espaço não falta. Inclusive ele usou o Keira, que é um adaptador de teclado USB e joystick e até alimentação. O pessoal da Vessalha, da Individual Computers, eu acho. A Vessalha vende essa máquina. Que você usa na verdade um teclado, você literalmente conecta o teclado do seu Commodore 64 morto nesse equipamento e ele vira um teclado USB. Nossa. Sim. Ficou lindo, muito legal. Eu queria um desse. E acho que o mais legal é que ele pintou de vermelho e fez uma série de detalhes em vermelho que ficaram, acho, mais legais ainda. Nossa, tem um conector USB, ele
botar o USB do Raspberry Pi do lado, o teclado tá bonito. Sim, o próprio teclado original do Commodore, isso que é legal, isso que o Keira permite fazer. Se você olhar as fotos, a última foto é uma foto da máquina em resolução do Commodore 64. Sim, dar aqueles vários modos de vídeo dele. Vamos agora, já que a gente falou de Commodore, vamos falar de Amiga? Vamos. Bora. Crianças, existe um projeto, isto ainda não está pronto, provavelmente quando vocês lerem deve estar muito próximo de ficar pronto, mas já podem se divertir com o Zeus 68K, One Board to Rule Them All. Oh, my precious. Aceleradora, RAM, controlador IDE, switches de Kickstarter, RTC, freezer, enfim. Faz café, cafuné e joga beijinho. Sim, tem aqui uma opção nela que você pode colocar o pó de café, dá pra ver aqui. E na thread, na English Amiga Board, tem muitas fotos do protótipo que ele já tem na mão. E definitivamente tá bacaninha, viu? E vai lembrar uma nota que tá lá no meio. No, this isn't a joke. Here is the prototype. Não é uma piada. Aqui está o protótipo. Com o detalhe de que, a princípio, ele tá para Amiga 500, Amiga 2000, Amiga CD-TV e mais alguns outros. Ali pelo meio, eles falam que não vai entrar no Amiga 600, a princípio. Coitado do 600. É. Mas também, né, no 600 é meio complicado. Tirando esse detalhe, que provavelmente não vai funcionar no Amiga 600, mas tá aí. Tiozinho da Individual Computer tá prometendo uma aceleradora com 020 HC dos 600. Aí fica legal. Eu tô quase botando no nome na pré-order lá da Vessália. Está definitivamente tentador. Não, muito bacana, cara. Como eles disseram, a placa é One Board to Rule Them All. Tem tudo na placa. Não vai ser barato, mas em compensação, você não vai precisar de uma outra nunca. Pra quê? Por que você precisa de outra, gente? Aham. Depois a gente volta, mas acabou. Por enquanto? Por enquanto é só? Por enquanto é só, mas a gente volta ainda. Por quê? Vamos agora falar de mais uma por one? Bora! Um display de 44 cores pro TRS-80 Color Computer. Tem aquele papo do Color Artifact, do Coco, né? Na realidade, esse aqui, ele é mais complexo ainda. O que o cara tá fazendo é interlacing. Nossa. Usando o Vertical Blanking Interval. Esse sujeito aqui, inclusive, é velho conhecido nosso, é o tiozinho que fez o Forfall, aquele joguinho. Tá, tô lembrando o Free Fall. E o que ele faz aqui é o mesmo truque que o pessoal de Amiga e de MSX usa. Ele fica trocando o modo gráfico do Coco no meio do caminho. Então, Coco, qualquer coisa que é o 847, ele tem dois modos coloridos. Um que tem verde, azul, amarelo e vermelho. Combinação muito fácil de você desenhar, né? E o outro modo, é pior ainda, é branco, laranja, ciano e acho que lilás. Ou seja, pediram para um daltônico da Motorola escolher a paleta depois. Faz sentido essa observação. Pra quem gosta desses detalhes, tem ali todo o trabalho que ele fez, todos os truques que ele utilizou, que ficaram assim muito bacanas. O pessoal que curte o Coco, além do Juan Castro, tem um bocado de coisa pra se divertir. Tem. Sim, pois é. Eu não sei quantos tem Amstrad CPC por aqui, mas eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário de que saiu um jogo bem bacana, aparentemente, as telas estão bem bacanas pro Amstrad, que é o Imaginário Coletivo. Sim, é um jogo espanhol. A cena de Amstrad CPC é forte na Espanha, né? Pois é. O tiozinho Alan Sugar, ele tinha um mercado consumidor bem grande na Espanha, tanto pelos Spectrum quanto pelos Amstrad. Aliás, só um comentário, hein, César? O pessoal de um dos podcasts que eu acho que eu estava ouvindo, eu acho que é o Mundo do Spectrum, os caras estavam comentando umas estatísticas de ter algo como 1 milhão de Spectrums em território espanhol. Nossa! Pois é. É muita máquina. O troço foi vendido de 82 até 89 lá. E isso, na verdade, você entende, por exemplo, porque toda a era de ouro do software espanhol, os jogos pro Spectrum eram praticamente a base de onde eles faziam os ports pros outros. Sim. Toda aquela impressão de jogo convertido de Spectrum que os jogos espanhóis para mim assistiam era muito isso. A prioridade deles era, obviamente, o Spectrum. Vários jogos de Amstrad também foram convertidos do Spectrum. Também para desespero dos usuários de Amstrad. Tá bem bacana, tá feito o registro e as telas estão bem bonitinhas, então... Sim.
falando nisso, um parêntesezinho, o Prodatron, o desenvolvedor por trás do Symbols, ele, depois de 5 anos parado, ele anunciou recentemente no fórum de Amstrad e também no de MSX, dizendo: estou de volta, já vem novidades por aí. Todos comemoram. Festa. Quando saiu isso na lista de MSX, eu falei, é a melhor notícia da semana. Vamos falar de comparação? Bora! Pra quem tiver tempo, paciência e japonês... Dicionário de japonês. Japonês, a linguagem, entendido. Tem uma comparação de todos os sistemas operacionais disponíveis para MSX. Nossa, será que eles estão falando do Nextor, o sistema do Konami Man? Não, acho que os japoneses não sabem que isso tá rolando ainda. Não, eles não sabem. Eles falaram do USIX. Eles citaram do USIX, citaram o Symbols, o Symbols, Symbios. E aí, se vocês tiverem paciência e condição de ler em japonês, vale a pena dar uma... Sim, eu tô olhando aqui agora uma série de artigos sobre sistemas operacionais e micros clássicos. Fala de Amiga DOS também, tem outra matéria sobre Amiga DOS, outra matéria sobre TOS, uma sobre Next Step. Nossa. E só lembrando que a gente tá linkando para o MSX, óbvio que ele tem um resumo em inglês, mas o link original é um site japonês e, portanto, significa que vocês vão, para quem não tá acostumado, vai ser apresentado a esse mundo à parte que é o layout de sites japoneses. Esse tá até limpinho, na verdade. Credo. Esse se você acha que tem uns sites de venda de coisa por aí que é complicado, é poluído, é porque você nunca viu um site japonês. E esse tá limpinho. A coisa mais bizarra é parece um urso de gravata borboleta e uma tela quadrada. Sim. Deve ser um mascote. Tem o famoso, não entender não. Tenta entender não, que é melhor. O famoso WTF do site. Outro que a gente já comentou no Plus, mas a gente comenta porque é bacana e tipo, dane-se, a gente tá aqui pra comentar mesmo. Que é a volta do easter egg da ROM do Mac SE. Sim. Como o pessoal do Hackerspace, o New York City Resistor, tipo, salvou um Mac SE de um final trágico. Tava no meio da rua, no lixo. Nossa. Teve todo o trabalho de limpar, de ligar e fazer funcionar, etc e tal, e fazer o desassembly da ROM e achar easter egg, que é uma foto já era conhecida. A gente vai colocar no link, que já é um negócio, é um easter egg conhecido, né? Essa imagem dos designers da ROM, mas eles tiveram todo o trabalho de mostrar onde está e como eles conseguiram, que ficou muito bom e muito bem educativo. Aliás, tinha era bem, hoje é chamado de easter egg, mas foi um projeto na época do Steve Jobs, do ícone Stolen by Apple, que era um ícone que apareceria caso você tivesse um Mac pirata, um Mac não feito pela Apple, e tentasse botar a ROM. O lock e o jail já existiam na mente do Steve Jobs desde 84, 83 no caso. Pois é, né? Por incrível que pareça, tem até alguns comentários bem bacanas, tipo, ajudando a explicar algumas coisas e ajudando a resolver algumas dúvidas que eles tiveram, que ficou bem legal. E aí teve inclusive um que teve a paciência de, tipo, ir no Photoshop e tentar restaurar as fotos originais. Sim, vale lembrar que as fotos foram codificadas para serem mostradas na tela do Macintosh SE, né? Resolução de 534, 512, alguma coisa, monocromático, preto e branco. Enfim, enquanto você se diverte com o easter egg, sim. Vamos mandar um abraço primeiro pro Mauro Xavier. Vamos, nossa. Que acho que aproveitou esse período de férias e olha, era escolar, né? E olha do que ele fez de resenha. GIF DOS para Commodore 64 MyIDE para Atari XL/XE, TEND 1000HX. Grande TEND 1000. E um Amiga 1200 com aceleradora. Aliás, o Mauro Xavier tá fazendo uma queima de estoque, tá vendendo algumas coisas dele. Quem segue o álbum de fotos dele no Picasa, vê que ele anunciou recentemente que ele tá fazendo a venda de vários itens que ele tem disponíveis. Inclusive 2 Spectrum 2+2, um deles já com a ideia embutida. Acho que a ideia é no cabo, tá? Lembre-se disso. A ideia é no cabo, claro. Eu acho que um dos TAND 1000, não me lembro, ele tá com alguns itens à venda. Então, o TAND 1000 não, ele está vendendo uma máquina da IBM, um IBM portátil. Sim, é verdade. Ele tá vendendo um IBM portátil, que eu não lembro qual a máquina, na prática é um XT, e mais algum hardware lá que ele tem disponível, que ele tá fazendo uma queima, tá vendendo.
Então, se alguém tiver interesse, dá uma pesquisadinha, dá uma olhada. Algumas coisas estão com preços razoavelmente interessantes. E aquele negócio, né? O padrão do Mauro Xavier em termos de qualidade, né? O que ele anuncia, o que ele fala é aquilo que ele tem. Então, se a gente tiver interesse, nós não estamos ganhando nenhum percentual em cima do anúncio. Sim. Apenas estamos divulgando, para quem tiver interesse. Agora eu vou dizer uma coisa, cara, essa má ideia para Atari XL, pô, ficou muito legal, cara. Eu vou dizer uma coisa, eu me restringo aos MSX por questões de espaço, questões de abuso, nada. Também porque eu quero manter a cabeça por cima dos ombros, né? Sabe onde ela fica? Mas eu quero mantê-la nessa mesma posição. Ah, tá bom. Sabe uma máquina que eu compraria hoje, se eu fosse assim, uma máquina que eu achei interessante? Eu acho que eu comprei um Atari 800 XL e botaria uma má ideia. Achei muito legal. Lá na Retro Rio nós tivemos, como vocês viram as fotos, o Daniel levou uma. E eu vou dizer que eu achei a máquina muito legal. Gostei pra caramba. Aliás, o 800 XL, o XL no caso, ele tem um teclado excelente. Inclusive o próprio Ben Heck, quando ele fez o Atari notebook dele, aqueles bilhares de projetos de fazer computadores clássicos de videogame versão notebook, ele falou, o Atari, este teclado é o melhor teclado que eu já usei na minha vida. O Ben Heck tá dizendo isso. Sim. Tem que respeitar, ponto. Tem coisa aí e para todos os gostos, todos os tamanhos, etc e tal, né, do Mauro. Não, em todos os tamanhos não, só tem um tamanho, grande. Todas as resenhas do Mauro são extremamente longas, detalhadas, ricas em detalhes, com muitas fotos, ou seja, todas valem a pena serem lidas, com bastante calma, curtindo bem. Enfim, vamos fechar a sessão de notícias com 3 coisas assim, interessantes, mas bem gerais, diria eu, em ordem, quer dizer, minha ordem, enfim, né? Vamos em alguma ordem. Voltamos ao Hackaday, mostrando um tio que resolveu montar um computador de 16 bits, todo usando chips lógicos HCMOS. E que parece um micro-ondas. Ao menos tem o tamanho de um micro-ondas. Legal é o título do artigo, né? É o paraíso do Warrock. Eu não quero nem ver uma foto disso por dentro, eu tenho até medo. Isso é uma macarronada absurda. Pra quem não entendeu, isso é literalmente um espoleto inteiro aí dentro. Não, sabe que tá até limpinho por dentro? É óbvio que tem toda a macarronada. Sim, tem que ter. Mas... não, tá organizado. Agora, tá um trabalho muito bem feito. Não, eu tô vendo agora que você falou, foi olhar. Não. Tá bem feito, cara, bem arrumadinho. Tá um trabalho bem feito, bem arrumadinho. E aparentemente o autor desse micro-ondas de 16 bits, ele se preocupa, inclusive, em questões térmicas, tipo de fluxo de ar. E aí, assim, tá bem legal. Foi um trabalho muito bem feito. E óbvio, né? Então, é um processador que pode executar 73 instruções e oferece um bus de 100 pinos para acessar memórias periféricas. Uau! Nossa. E ele criou um conector para você plugar esses periféricos, que são, na verdade, uma expansão de memória, que 64 kWh de RAM CMOS, 32 kWh de EEPROM e os terminadores. Que lembrando, o bus precisa de um terminador. Embora no USB não exista tal figura fisicamente, mas tem um terminador lá dentro. Você precisa ter um lugar para os elétrons pararem. Uma placa de I/O paralela serial e uma interface SD. Uau! Para você plugar 4 simpáticos cartõezinhos SD. Nossa! Ou seja, o grande resumo aqui, ele fez o Altair 16 bits. Eu acho que a gente pode dizer isso. Vamos falar um pouquinho de arqueologia digital. Escavucando disquetes para poder recuperar isso. A história digital. Muitos dos nossos ouvintes já sabem, certamente já passaram por isso, já tem lá as dicas, mas é muito bacana, vale a pena ler esse post de um bibliotecário da Biblioteca Pública de Nova York, em que ele tem a paciência de explicar assim, uma coisa bem básica. Explica os tipos de disquete, como ele faz, como você pega esse disquete, o que você pode usar em Linux, no caso particularmente ele usou aparentemente Mac Linux, mas não faz toda a diferença para o Windows. Não. Uma coisa interessante que ele usou também, tá falando um pouco de um produto que ele comprou na Inglaterra, custa 90 euros, que é o CryoFlux, que é um adaptador que você liga um drive de disquete e ele lê as informações do disquete no nível mais básico do básico do básico do básico.
O Augusto Almeida, que é nosso ouvinte e mora lá em Volta Redonda, tudo, ele comprou uma Cryoflux e disse pra mim que depois eu vou mandar pra vocês, eu vou contar como é que funciona, pra poder escavucar disquete. E quando eu falo escavucar, entenda-se, tipo, baixo nível mesmo, nível de trilha e coisa do gênero. Nível dos elétrons rabiscados na mídia magnética. O que parece, sei lá, bem menor, mas é muito importante quando, por exemplo, você precisa recuperar algo que está num disco com proteção contra cópia. Sim. Ou então com alguma formatação que explora o disco ao máximo. Ou então, no caso, assim, no caso da vida real, né, o código-fonte daquele seu jogo que você fez no final dos anos 80 e achou que tinha perdido. Né, Jordan Mac, né? E vamos fechar com... Já que a gente falou de museu... Bora! Fechar com o museu. Mais uma dica do Juan, que não pulou o tubarão dessa vez. Não. Essa peta tá conseguindo... Enfim. Ele tá treinando para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, inclusive. Pois é, né? Mas o Juan vai competir pela equipe brasileira ou pela equipe espanhola? Ih, boa pergunta. Ele pode competir pela Argentina, se ele quiser. Não, eu não desejo mal pra ele. Um museu de mainframes. Meu pai adorava visitar esse museu. Coisa linda. Tem vários VAXs, alguns alfas, um S390, um SP2 e várias outras máquinas. O museu fica na Alemanha. A casa de alguém com muito espaço, né? Na verdade é um depósito. Um armazém localizado na região de Heldenrod e Kernel. Procura no Google Maps onde é. Ele está colocando... E o objetivo desse museu é preservar e apresentar mainframes no seu habitat natural. Não é uma coleção de grandes caixas de ferro pegando poeira em um sótão. Todos os equipamentos disponíveis na sala estão funcionando, estão em execução. Nosso objetivo é ter uma coleção de sistemas de mainframe funcionando para permitir aos visitantes experimentar e usar esses sistemas. Por isso eu digo, meu pai ia gostar de visitar esse museu. Pois é. Vem cá, como é que é o ar-condicionado desse treco aí? Se for um sótão, deve ter um pé direito bem alto. É um armazém. Um armazém? Então um pé direito bem alto. Ou o galpão era um antigo frigorífico. Alguma coisa do tipo. Cara, isso deve esquentar, cara, desgraça. Cara, o diabo lá dentro deve se abanar. Sim. Ó, tá dizendo aqui o espaço tem 350 metros quadrados, sendo que 120 é reservado para a sala dos computadores. Não há espaço disponível. Na primeira página ele fala alguma coisa sobre a disposição, como é que está colocado. Então provavelmente deve fazer a sala com um piso falso, poder fazer haja piso falso, hein? Haja piso falso. Poder fazer como é o processo todo. Aqui ele lembrou aqui, tem que lembrar o quanto é difícil mover um rack pesando algo em torno de 1 tonelada, mesmo que ele tenha rodas. Daí você calcula. E de bônus, ele conta um pouco de, se você quiser fazer a mesma coisa que ele, tipo, todas as dicas que ele acabou utilizando para construir, né, a sala de computadores do museu. Se vocês forem na Alemanha, mandem fotos pra gente, por favor. Tirem fotos, por favor. Fica perto de Frankfurt. Então, se forem à Alemanha, por favor, visitem esse museu e tirem fotos, por favor. Com esse apelo que a gente faz aos nossos ouvintes, a gente termina por hoje a sessão de notícias. Sim, claro. O episódio 26 tá muito bacana. Tá sim. E a gente volta com notícias pro 27. Exatamente. Enfim, Ricardo, Giovanni, aquele abraço. E a gente se vê daqui a 15 dias? A gente se ouve, né? A gente se ouve e se fala daqui a 15 dias. Aham. Exatamente. Gente, fui. Aquele abraço. Até mais, gente. Até mais, pô. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.